No vídeo de hoje vamos falar sobre dismenorreia, mais conhecida popularmente como cólica menstrual, e como que a fisioterapia pode ajudar. Para quem não me conhece, sou a Jéssica, sou fisioterapeuta e antes de continuar, peço que vocês se inscrevam aqui, ativem as notificações, curtam o vídeo e compartilhem com as amigas, com as irmãs, namorada, esposa, enfim. A dismenorreia, na verdade, significa fluxo menstrual difícil e a cólica é a sua principal característica. Então, essas duas palavras elas não são sinônimas. Além da cólica, outros sintomas que podem ter são o desconforto geral, dor ou sensação de peso na região do ventre, das costas e da cabeça, e alterações gastrointestinais, como perda de apetite, vômito, náusea, distensão abdominal e diarreia. Também é possível ter mal-estar e comprometimento psicológico, causando nervosismo, irritabilidade, ansiedade, falta de concentração e até depressão. Por isso que muitas pessoas acabam falando que a TPM ela dura também durante a fase menstrual, por conta desses sintomas parecidos. As características da dismenorreia é que elas surgem dias antes e durante a menstruação e por isso ela é cíclica. Ela acomete de 43 até 93% das mulheres e geralmente são mulheres que estão na fase fértil, são jovens e que não tiveram filhos ainda. Mas tem relatos de mulheres que mesmo depois de alguma gravidez continuam tendo dismenorreia. A dismenorreia ela pode ser classificada como primária ou secundária. E a diferença entre as duas é que a primária ela está associada ao excesso da produção e liberação de prostaglandinas durante a escamação da parede do útero. Essas prostaglandinas são substâncias lipídias, ou seja, feitas de gordura, que elas se assemelham bastante aos hormônios, só que elas têm ação local. No útero, elas aumentam a contratibilidade, então a contração muscular do útero, e também a ação inflamatória, ela fica exacerbada, então exacerbando a dor. Durante a escamação da parede do útero, vai se acumulando resíduos do fluxo menstrual na região do istmo, que é a região antes do afunilamento do útero. E além do acúmulo de prostaglandinas, a própria pressão desse acúmulo ela também vai influenciar na dor. Geralmente os sintomas da dismenorreia primária vão surgir 2 anos depois da menarca, que é a primeira menstruação. Já a dismenorreia secundária ela está relacionada a alterações do sistema reprodutor feminino. Dentre essas alterações, as que a gente mais ouve e se tem conhecimento, tem a endometriose, o mioma, que é câncer, cisto, alteração congênita, tanto de útero quanto de vagina, e o uso do DIU. Além da fisiopatologia dessas doenças, dessas alterações, tem a compressão mecânica também da região que vai influenciar na dor. E o surgimento, como vocês já devem estar pensando, varia. O diagnóstico de dismenorreia ele é clínico. Ou seja, no próprio consultório, já colhendo a história da queixa, o médico consegue fechar esse diagnóstico. Sendo que na dismenorreia secundária, muitas vezes ele é fechado 100% com os exames de imagem. E aí por isso a importância dos exames de rotina. Agora vamos falar sobre o tratamento. Para a dismenorreia, a gente tem o tratamento medicamentoso alopático, que está concentrado em anti-inflamatórios não hormonais, anticoncepcionais, que aí é um tratamento hormonal, e agentes tocolíticos, que são substâncias que elas inibem a contração uterina. E elas, inclusive, são usadas também para prolongar a gestação e retardar o parto. Mas como eu sempre fui daquele 1% das pessoas que tem reações adversas raras, eu sempre evito tomar medicamento sem grandes necessidades. E é por isso que eu vou dar mais ênfase nos outros métodos de tratamento. Então, dentre os outros métodos de tratamento, eu indico para vocês a ingestão de chás com fitoquímicos com propriedades anti-inflamatórias, analgésicas, antiespasmódicas e também calmantes.
ou seja, chás contendo principalmente flavonoides, mas também fenilpropanoides, mentol, citral, mirceno, geraniol, cumarina e funchona. Como exemplo de chás, então, tem de camomila, de canela, de capim-limão, de pitanga, de erva doce, mas aí também para as pessoas gestantes, cuidado que pode induzir o aborto, e também para as pessoas que querem engravidar, tem propriedades anticoncepcionais. E também a minha preferida, que é a que funciona para mim, que é de hortelã. O segundo método de tratamento que eu indico para vocês é a meditação, porque com a meditação a gente consegue se conectar e conversar com o nosso corpo. A gente consegue ressignificar a dor e a gente também consegue recomandar as células para até cessar essa dor. E se você não assistiu o vídeo que eu falo sobre meditação, eu vou deixar o link aqui em cima. Os próximos métodos que eu vou sugerir agora, eles estão mais voltados para a atuação da fisioterapia. E aí o primeiro deles é o uso de calor. Então, com uma bolsinha de água quente mesmo, na temperatura de mais ou menos 43 a 45 graus no máximo. Pode pegar uma toalhinha um pouco umedecida com água quente e colocar em volta da bolsa, que vai formar um vapor de água quente, que aí vai manter o calor por mais tempo. A gente pode colocar na região ventral ou então na região dorsal, ou nos dois, dependendo de como é que tá a dor. O calor, ele auxilia no alívio da dor, pois ele vai causar o relaxamento muscular e também vai aumentar o fluxo sanguíneo, então vai tirar um pouco a concentração das prostaglandinas. O segundo método que eu vou falar para vocês que a gente usa na fisioterapia é o gelo. O gelo ele vai ajudar no alívio da dor pela dessensibilização nervosa, mas também pela diminuição dos sintomas da inflamação. E falando nisso, se você não viu o vídeo que eu explico um pouco, fala um pouco sobre inflamações, as ites, eu vou deixar o link aqui em cima. Você deve estar achando, nosso gelo, que estranho. Realmente, o gelo ele é um pouco mais desconfortável, mas ele funciona. Tem estudos que mostram a aplicação do gelo também na região ventral e dorsal, assim como a bolsa de água quente. O terceiro método para o alívio da dismenorreia é o uso do TENS, que é um aparelho que ele manda pequenos estímulos nervosos, o famoso choquinho. Ele alivia a dor pelo efeito explicado pela teoria das comportas, que é quando esses estímulos nervosos eles chegam antes do estímulo da dor, mascarando a dor. É o mesmo efeito de quando a gente bate o dedinho do pé num móvel e a gente esfrega a pele para aliviar a dor. Quando a gente esfrega a pele, o estímulo do tato ele vai chegar antes do estímulo da dor. E novamente a aplicação também é na lombar. O quarto método que eu vou falar para vocês é a acupuntura. Para quem não sabe, eu fiz o curso de acupuntura, eu pratico e eu aplico até hoje. A acupuntura ela vai trazer um relaxamento muscular local, mas também sistêmico, porque as agulhas elas vão estimular a liberação de endorfinas e de opioides, que vão diminuir a dor. E além disso, a acupuntura ela não vai auxiliar só na dor da dismenorreia, ela pode auxiliar em todos os outros sintomas. Para não deixar vocês na mão, eu vou mostrar alguns pontos de acupuntura que vocês podem estimular com o próprio dedo. Aqui na mão a gente vê essa prega entre o polegar e o indicador, é aqui que a gente vai fazer a pressão. Esse é o IG4 e ele pode ser pressionado, estimulado para qualquer tipo de dor, inclusive dor do parto. Para o próximo ponto a gente vai usar esse ossinho que é o maléolo medial do tornozelo e a tíbia. Esse ponto ele fica a 2 dedos de distância, mais para dentro da tíbia, e 3 dedos acima da borda superior do maléolo. Esse ponto é o BP6 e ele trabalha a circulação do sangue. O terceiro ponto também fica na região medial e a gente também vai usar o maléolo de referência. O ponto ele fica na distância central
entre a borda posterior do malelo e o tendão do calcanhar. O nome é R3 e ele trabalha questões relacionadas ao sistema reprodutor. O último ponto que eu gostaria de mostrar para vocês, ele está no antebraço e seguindo a borda lateral, quando a palma da mão está para cima, ele fica na dobra do cotovelo. Ele é o IG11 e trabalha as inflamações do corpo. Peço desculpas pela filmagem, que praticamente quase não apareceu o ponto. O quinto método que eu vou passar para vocês é a massagem. A massagem ela tem o relaxamento corporal, o relaxamento muscular, físico, mas também tem a melhora da sensação de bem-estar, do humor. Então ela trabalha como um todo também. A massagem ela pode ser feita no corpo todo, mas se você quiser ser mais específico, aí você pode trabalhar de novo a região dorsal, a região lombar, então, e a região abdominal, que aí também vai trabalhar um pouco do inchaço, da distensão abdominal e o sistema imunológico e o baixo ventre. Para a região da lombar é sim possível fazer automassagem com os dedos, mas é um pouco mais difícil pela posição e também você acaba não conseguindo fazer muita pressão. Por isso eu indico outras formas de automassagem. Eu vou deixar o link da automassagem com bolinha aqui em cima. Na região do abdômen a gente vai trabalhar a questão da distensão abdominal e do inchaço do corpo. Então a gente acaba trabalhando o movimento dos intestinos, mas também a circulação linfática. Para isso, a gente vai fazer movimentos que estimulem o esvaziamento do cólon. Então, a gente começa fazendo movimentos do lado esquerdo, mais próximo aqui da pelve, e aí a gente vai subindo, fazendo movimento sentido horário. Não sei se vocês separaram, mas eu também tenho umas cicatrizes pequenas de uma cirurgia recente que eu tive que tirar um cisto do ovário. E eu também tinha dismenorreia bem forte antes disso. Para massagear a região de ventre e de útero, a gente palpa primeiro o pubis e a região bem em cima, que geralmente é onde fazem o ultrassom abdominal querendo ver o útero. A gente consegue palpar melhor quando a bexiga tá cheia, apesar de ser desconfortável. E é aí que a gente faz a massagem. O sexto método que eu queria passar para vocês é a quiropraxia. Eu, na verdade, sei só algumas manipulações, então nem considero que eu sei a quiropraxia. E eu também não encontrei muitos resultados científicos focados para a dispneia e com resultados positivos. Só que na teoria, a quiropraxia ela vai melhorar e vai regular a resposta reflexa, as funções hormonais autonômicas e as imunológicas. Então, na teoria, vai melhorar a dor, a resposta inflamatória, mas também o bem-estar geral e as funções corporais. O sétimo método que eu queria passar para vocês é a prática de atividades físicas. O exercício físico ele vai trazer a analgesia pelo exercício físico, onde vai ser liberado opioides endógenos que vão diminuir a dor, mas também vai ajudar a regular o metabolismo e aumentar a circulação sanguínea. Então também vai trabalhar o inchaço, a constipação se tiver e também vai trazer o bem-estar mental. Então pode diminuir a depressão, diminuir a fadiga, o cansaço, enfim. Dentre as atividades físicas, qualquer prática é válida, contanto que você mexa o corpo como um todo. Mas nos estudos e artigos científicos, eles focam bastante nas práticas onde tem bastante movimentação pélvica, pois eles dizem que quando você mexe a região pélvica, você está fazendo uma massagem, uma carícia interna no útero, que vai diminuir a dor. Uma atividade que hoje em dia está bastante em voga e faz bastante movimento e traz bastante consciência dessa região pélvica é o Pilates. Então aqui fica a minha sugestão. E agora eu vou mostrar para vocês alguns movimentos que vocês podem fazer para ter a diminuição dos sintomas da dismenorreia. De barriga para baixo e pernas estendidas, vamos flexionando os joelhos, trazendo para próximo da barriga, uma de cada vez, retornando para a posição inicial e repetimos algumas vezes.
seguida, fazemos torção de tronco, estendendo o quadril. O próximo movimento é de rotação dos quadris, para um lado e para o outro. Na sequência, o exercício é similar ao primeiro, porém vamos fazer movimento alternado das pernas e mais rápido. O último deitado é a ponte, mas na hora de voltar fazemos um movimento bem lento, tentando encostar as vértebras no chão de forma segmentada, ou seja, uma de cada vez. É difícil no começo, mas com prática dá. E depois que descer tudo, aumentamos a lordose lombar propositalmente e repetimos do início. Gente, eu vou aproveitar esse tempo para avisar uma coisa que eu esqueci. A maioria desses métodos estimula a circulação de sangue da região pélvica, então é normal que o fluxo de sangue aumente e, com isso, o sangramento, mas o volume total de sangue do ciclo é o mesmo. De joelhos, vamos só sentar nos calcanhares e estender o quadril, como se fosse empurrar algo com a barriga. Aqui eu levantei o braço só para vocês conseguirem visualizar melhor o movimento, mas pode ficar com o braço relaxado. Por último, de 4 apoios, vamos aumentar a lordose lombar, como se empinássemos a bunda, e depois flexionar o tronco, como se tivesse uma fogueira embaixo, e não queremos ser queimadas. Para quem pratica yoga, são as posições bem similares à da vaca e à do gato. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam, compartilhem. Se ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo. E até os próximos vídeos.